O isolamento provocado pela pandemia mudou a rotina de trabalho de muitos. A gente sabe, né? Cômodos das casas, como salas e quartos, transformaram de uma hora para outra em escritórios para quem está em home office. Com mais tempo em casa, aumentou, claro, a quantidade de horas que as pessoas ficam sentadas. E o alerta é que isso, aliado à postura incorreta, menos atividades físicas e também histórico de dores na coluna, para alguns, pode virar um grande problema para seguir com o trabalho em casa. Já são 3 meses trabalhando em casa. Desde que a quarentena começou, a rotina do Bruno, que é jornalista, mudou bastante. Entre uma pausa e outra, dá até para ir tomar um cafezinho. Mas serviço não para por aqui, não. A gente achava que ia ser bem rápido, né? A gente imaginava alguma coisa em torno de 1, talvez até 2 meses. Mas a gente já passou do 3º mês e não tem perspectiva de voltar ainda. Dor nas costas você já tinha? Já. Convivo com elas. Piorou nesse tempo? Antes de me adaptar, deu uma leve piorada, sim. Deu uma piorada porque eu não tinha o apoio, principalmente das costas, na parte da lombar, né? Então, ou ficava muito para frente, ou ficava muito para trás. Então, quando terminava o dia, reclamava um pouquinho. Trabalhando home office, o Bruno teve que se adaptar. Já mudou 2 vezes de escritório. Antes era nessa cadeira da mesa de jantar que ele trabalhava. Mas sabe como é, né? As dores nas costas foram voltando cada vez mais fortes. E daí foi preciso conseguir um assento mais confortável. Tenho o apoio de braço aqui, o encosto ela vem à altura da minha cabeça. Então ela oferece muito mais conforto para ficar praticamente todo o expediente na cadeira, né? E você sabia que aumentou a procura na internet pelo termo dor nas costas? Pois é, um estudo realizado por um site de pesquisas que mede o interesse dos usuários percebeu que em menos de 2 meses a procura por essa expressão atingiu o maior número de buscas. Quem também pesquisou na internet foi o Leonardo, que entre um exercício e outro tem estudado em casa. Para relaxar e diminuir as dores, o alongamento tem ajudado. Às vezes eu paro assim, tipo, eu tô estudando, daí eu dou uns 5 minutos, eu dou uma estralada, faço uns alongamentos e é o que tem ajudado. Correr na rua é uma coisa que já não dá mais por causa da pandemia, até dá, mas enfim, é preferível não correr o risco, né? E outras coisas aqui em casa não tem tanto espaço para estar fazendo isso. Estudante do último ano do ensino médio, o Leonardo também se prepara para o Enem. O ritmo dos estudos só aumentaram durante a quarentena. E essa é mais uma adaptação nessa pandemia. Uma coisa que tem me ajudado muito é que eu tenho feito, que eu tô fazendo cursinho popular. Já fiz ano passado, né, que eu fiz o Enem como treineiro. E esse ano eu tô fazendo de novo. Tá sendo um pouco complicado, sim, mas eu vejo que realmente, enfim, tô falando aqui de um lugar realmente mais privilegiado mesmo, porque, enfim, reconheço que tem muita gente que tem muito menos condição do que eu, assim, digo, em estrutura ou psicologicamente falando. E com alongamento, uma cadeira mais confortável para estudar ou trabalhar em home office. Tem gente que depois que essa pandemia passar, até gostaria de fazer o serviço mais vezes de casa. A única coisa que faz um pouquinho de falta, mas ainda é minimizado pelo que a gente usa hoje, né, de comunicação instantânea praticamente, é a questão da equipe toda junta. Mas em questão de produtividade, não teve impacto nenhum. Pelo contrário, a gente mesmo reconhece que está tendo mais trabalho do que o normal, né? O trabalho rende muito mais, ele é muito mais produtivo. Mas se dependesse de mim, pelo menos uma flexibilização com relação ao trabalho em home office e no escritório, com certeza seria bem-vindo, não tenho o que reclamar não. Tem quem se adapte bem a essa nova realidade como o Bruno, mas vale reforçar que ninguém pode se acostumar em trabalhar ou estudar com dores que podem trazer sérios problemas no futuro, por isso vale não deixar para trás hábitos e mudanças que você aí pode fazer a partir de hoje. E a gente tem algumas dicas para você, com a ajuda de um especialista, que é o Dr. Luciano Miller. Ele é ortopedista. Obrigado pela sua participação aqui no Diário TV. Nos ouve bem, doutor? Ouço bem, obrigado pela Boa oportunidade. tarde, doutor Luciano. Começando pelo básico, mesa, cadeira, como que elas devem ser para proporcionar esse conforto e uma postura correta? Olha, o principal é uma cadeira adequada que tenha um apoio
para as costas. As costas têm que estar apoiadas na cadeira, tá? Uma outra dica seria uma cadeira na altura que seu pé ele fique completamente no solo, não fica no ar, não fica mal posicionado. E o ângulo do joelho e do quadril com seu tronco em 90 graus. Tá? A outra dica muito importante para evitar dores na coluna cervical é você colocar a sua tela do computador na altura dos olhos. Assim você não fletir nem a cervical para baixo, nem para cima, porque para cima você vai pinçar as articulações e para baixo você vai aumentar o peso da cabeça, aumentando a alavanca entre a cabeça e o pescoço. Com isso sobrecarrega a musculatura e gera dor. Para quem fica, por exemplo, com um notebook muito tempo, por horas, num sofá, né, que não é o recomendado, para quem também não segue essas orientações, doutor, quais tipos de lesão podem aparecer no futuro? Então, o que pode acontecer no futuro seria a sobrecarga nas articulações, nos discos da coluna, com isso gerando protusões, as hérnias de discos, artrites, pinçamentos da articulação. Extremamente importante também, a gente fala da ergonomia, mas o home office, ele trouxe também um aumento muito grande do sedentarismo. As pessoas, devido a esse maior tempo dentro das residências, elas estão fazendo menos exercício físico. Com isso, é um fator a mais de perda dessa musculatura que protege a coluna, e com isso, além da posição de trabalho, essa perda da musculatura sobrecarrega ainda mais as articulações, os discos da coluna, a musculatura, gerando dores crônicas. O corpo dá o recado dele, né? Como prestar atenção, no que prestar atenção para saber, por exemplo, a hora de parar, fazer um alongamento ou até mesmo perceber que a maneira que você está sentado, a cadeira ou a mesa, tudo não está na forma adequada. O que você colocou é extremamente importante. Não importa, importante você estar numa boa ergonomia, mas também as paradas a cada meia hora, 40 minutos, fazer um alongamento para as costas, para os braços, para as pernas, isso é extremamente importante. É isso também que o home office tirou um pouquinho, porque antes, a gente trabalhando no escritório, a gente sempre levantava, tomava um café, conversava, ia no almoço, andava até o almoço, voltava, isso são exercícios naturais. E agora está mais tempo em casa, e a gente acaba andando menos, até a cozinha, para comer, para voltar ao trabalho, são curtas distâncias, então a gente fica muito mais sedentário. Isso é um fator também que gera um aumento da dor nas costas. O Bruno falou que a produtividade está até maior, né? O nosso jornalista que falou na reportagem. A grande quantidade de trabalho, doutor, pode deixar a pessoa mais tensa, e quais as consequências disso a longo prazo? Sim, você colocou um dado muito importante. A pandemia, a gente esquece, está trazendo também um outro fator que gera muito dor nas costas, as tensões. A gente não sabe o dia de amanhã, está preocupado, a gente aumentou a preocupação e muitas vezes a gente está isolado, a gente não consegue dividir nossas emoções com as outras pessoas. Isso aumenta a ansiedade, alterações do sono, e isso também gera dores crônicas. Muitas dores no corpo também têm uma relação com o nosso estilo de vida, com ansiedade, com falta de sono, com preocupações. Então são 3 fatores principais que a gente tem que avaliar em relação às dores. Em relação à ergonomia, uma relação do sedentarismo e a relação da tensão, da ansiedade, falta de sono, as preocupações também que geram dores. Qual a dica principal que o senhor quer dar, assim, já se despedindo aqui na nossa entrevista, para quem acha que aquela dorzinha, aquele probleminha não vai se agravar tanto e não vai chegar a travar, por exemplo? Qual é a dica, qual é o alerta? Então, a questão assim importante, a gente tem que entender os tipos de dores, né? Aquela dor que é mais constante, uma dor que irradia para a perna, uma dor associada à perda de força, uma dor que não melhora por mais de 2 meses, uma dor que vai aumentando, essa dor tem que ser investigada. A gente não pode esquecer que essas dores podem ter como causas mais sérias. Agora, dores musculares sem radiação, sem perda de força, são geralmente dores que têm uma resolução mais benigna.
Então, na persistência da dor ou com quadro neurológico, perda de força, alteração de sensibilidade, deve procurar um especialista para avaliar com mais cuidado. Obrigado pela sua participação aqui no Diário TV. Uma boa tarde. Obrigada pela atenção, Obrigado. doutor Luciano. Até mais. E a gente vai falar agora com o Marcos Vinícius Anjos, que está com uma fisioterapeuta que vai dar dicas importantes para aliviar e prevenir essas dores. Marcos, o que você tem para nos dizer em relação ao que o trabalho em casa pode causar e quais as dicas nesses casos? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Dino. Boa tarde também para a Cris e para o pessoal que nos assiste. Pois é, o estresse também é uma das consequências dessa nova rotina de trabalho para muita gente, porque apesar de ser uma prática recomendada para favorecer o isolamento social, para manter as pessoas dentro de casa, o home office também traz suas consequências negativas, como a gente acabou de ver. Então tem aí a questão das dores nas costas, tem o estresse, e quem vai explicar isso para a gente agora é a Renata de Oliveira Reis, ela que é fisioterapeuta e também professora de yoga. Renata, muitíssimo boa tarde. Comece explicando para a gente a respeito dessas dores nas costas. Essa é a principal queixa dos pacientes e também dos alunos que te procuram? Sim, é muito importante dar um ênfase na coluna durante a postura do trabalho ou até mesmo da lição de casa durante da escola das crianças. Por quê? Quando está no computador, o ombro roda para frente e a coluna começa a ser prejudicada. Então a gente tem que manter a coluna alinhada, os ombros para trás, escápulas para baixo e manter sempre a postura mais confortável possível durante essa pandemia, trabalhando em casa. Então, o yoga e a fisioterapia ajudam muito nessas posturas. Então, dando consciência corporal para o físico, equilibrando também o estresse com a mente e a respiração. Um dos atos mais importantes da vida, que é respirar. A gente começa, o primeiro ato da vida, respirando, quando a gente é criança, bebezinho, até mesmo antes de abrir os olhos. Então, a gente vai esquecendo de respirar. E dentro do yoga tem o prana. Prana, isso é responsável pela respiração. Então, inspira e expira, que vai acalmando, vai desestressando e vai relaxando também as musculaturas. Você já deu essa dica importantíssima, que é a questão da respiração, respirar da maneira correta. Além dessa dica da respiração, que outras aí você considera essenciais para, sobretudo agora nesse período de pandemia, que tem muita gente em casa e com esses problemas todos? Procurar ter um intervalo. Parece que dentro de casa as pessoas estão trabalhando mais do que nas empresas, porque começam cedo e como estão em casa, deixam de levantar, se alongar, tomar água, muito importante também beber água nesses momentos. Então procurar de 2 em 2 horas levantar da cadeira, da mesa de trabalho, do escritório, dar uma alongada. Para a gente terminar, antes da gente terminar então rapidinho, eu vou pedir para você dar na prática alguns conselhos, mostrar algumas atividades para o pessoal que está nos assistindo em casa? Sim, claro, vamos lá. Então, o principal é manter a coluna ativada, ombros para trás e para baixo, respiração pausadamente, sem pressa, inspira pelo nariz, expira pelo nariz. Todo mundo pode fazer essa postura de pé, porque a gente já anda, né? Então, só ficar bem em pé e inspira. Expira a mão na frente, mais 2, inspira. Expira, mais uma. Expira. Se estiver tranquilo, vamos adiante. Inspira. Expira, vai lá embaixo. Se não conseguir, flexiona o joelho até a mão tocar o solo. Solta a cabeça. Inspira, relaxa bem a cabeça, deixa o topo da cabeça em direção ao chão, relaxa. Eu vou precisar só interromper, Renata, que o nosso tempo está acabando. Subindo. Renata, muitíssimo obrigado aí pelas atividades, Muito por essa obrigada demonstração. Esperamos que isso ajude também o pessoal de casa a entender a importância desses hábitos para manter a calma, manter a saúde mental nesse período que está sendo uma prova de fogo para todos nós.